queridos! Muito boa tarde. Professor Andrei aqui na área, né? Bora pra cima. Então, gente, é um prazer, uma satisfação sempre estar com vocês aqui na nossa oficina aqui de matemática, né? E semana passada estava falando sobre a parte lá de trigonometria, não é isso? Agora, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Galera aqui de Jacobina, São Gonçalo do Piauí, galera de Olho d'Água, mandar um abraço para minha amiga Érica, o André. Então são muitos polos aí, muitos polos conectados. Beleza? Então, gente, hoje nós iremos falar sobre a lei dos cossenos. Nós falamos sobre a lei do seno. E hoje nós iremos falar sobre a lei dos cossenos. Eu acredito que vocês saibam, vocês que são ligadinhos na nossa aula aí, né? Vamos relacionar a representação algébrica com a representação gráfica da função seno, da função cosseno, beleza? E muitas resoluções aí de questões. Agora, vou falar para vocês sobre essa ideia da lei dos cossenos. Que nem eu falei, exatamente, Érica, muito bem. Que nem eu falei com vocês sobre a lei do seno. Na hora que tu vê a questão, tu fala, opa, eu já sei que essa questão aqui eu vou precisar usar a lei do seno. Eu já sei que vou precisar usar a lei dos cossenos. Então é isso que eu quero, essa visão que eu quero na hora da prova de vocês. Beleza? Então aqui, outra coisa, tanto na lei do seno como na lei dos cossenos, essa lei é aplicada em qual triângulo? Qualquer tipo de triângulo. Qualquer tipo de triângulo. Qual é um dos maiores erros dos alunos? É querer aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos que não são retângulos. Outro erro que eu vejo muito dos alunos é querer aplicar as razões trigonométricas em triângulos que não são retângulos. Gente, esses outros tipos de triângulos, que a gente chama de triângulos quaisquer, tem essas duas leis para a gente aplicar. Chamada lei do seno, que a gente viu muito semana passada, e agora eu vou falar sobre a lei dos cossenos. E vamos fazer umas questões. Opa, qual é a lei que nós vamos usar aqui? Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o duplo produto destas pelo cosseno do ângulo formado por estes lados. Professor, não entendi. Vamos embora ver aqui, ó, como é que funciona. O segredo que eu quero que vocês anotem, que vocês gravem, é o quê? Saber quem é o lado que nós iremos iniciar. Você pode começar com qualquer lado, professor. Depende. Sempre quero que vocês gravem, que eu vou dizer aqui, ó. Nós iremos começar, que no caso pode ser o A dessa primeira fórmula, o B ou o C. Gente, essa fórmula aí é a mesma. Não muda nada. Muda sim. Muda em saber qual lado nós iremos iniciar. Por exemplo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Então, se lá na questão te forneceu o ângulo A, por exemplo, eu vou começar com um lado que é oposto a esse ângulo. Por isso, comecei com o lado A. Então, onde nós iremos iniciar a nossa fórmula, nós vamos iniciar com um lado que é oposto ao ângulo lá da questão. Aí não adianta. Lei dos cossenos, como a lei dos seno, nós temos que lembrar da tabela dos ângulos notáveis. Professor, e depois não parar de estudar? Claro que não. Não tem como. Parte de função seno, função cosseno, aquela parte toda da trigonometria, a gente precisa da tabelinha. Beleza? Então, quero que vocês gravem. O quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Beleza? Agora, eu quero que vocês gravem. Professor, mas como é que eu sei
numa questão, como é que eu sei se está falando da lei de seno, se está falando da lei dos cosseno? Gente, a dica é o seguinte. Numa questão, qual é a dica? Se tiver mais lados do que ângulos. Beleza? Ah, se tua questão te fornecer, tu viu lá as informações, tu percebeu que tem mais lados do que ângulos. Opa, eu sei que seguir aqui, nós vamos usar a lei de cosseno. Beleza? Então já entendeu como é que é esse negócio aí. E aqui, ó, gente, pelo amor de Deus, meu amigo, bote aí no guarda-roupa do seu quarto, bote lá na porta do banheiro, bote lá na sua bicicleta, lá aí na sua casa, bote em todo lugar, na geladeira, no fogão, no micro-ondas, essa tabela. Porque eu vou prezar não somente para isso aqui, não somente para a parte aí da lei de cosseno. São vários conteúdos aí da matemática, da trigonometria, em física, em química. Então, não é coisa que vai ver assim, opa, vou ver só agora e pronto, vou esquecer. Jamais. O aluno começa a ver essa tabela dos arcos notáveis, que a gente chama, desde lá da primeira série. Nono ano, na verdade. Ele começa a ver no nono ano, dá uma aprofundada lá na primeira série. No segundo ano, vê muito na segunda série, né? Na verdade. E a gente dá uma revisada, né? Aqui na terceira série. Beleza? Quem são esses arcos notáveis, professor? São os ângulos de 30, 45 e 60. Nós temos a obrigação de saber o quê? O seno, o cosseno e a tangente. O que é que nós temos aqui, ó? A tabela é o quê? É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esquece da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, eu tenho obrigação de saber. Eu sempre vou falar. Você vai de novo, professor? De novo. Para você não esquecer essa tabelinha. Beleza? Agora vamos aqui fazer uma aplicação, um exemplo. Vamos aplicar a lei dos cossenos numa questão. Bora ler aqui. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água, a 50 metros de distância. A casa ela está a 80 metros de distância da caixa e o ângulo formado é de 60 graus. Se pretende bombear a água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Beleza? Olha aí o esboço do mapazinho aí. O que a questão quis dizer? Nós temos aí esses dois lados, um de 80 e outro aí de 50 metros. Nós temos aí um ângulo entre eles, que é um ângulo de 60 graus. E ele quer saber aquele ladozinho que eu chamei ali de X. Beleza? Olha aí. Professor, mas eu lembro que o senhor falou, lá no comecinho da aula, que tem uma dica, né, Fernanda? Show de bola. Que como é que eu sei que esse tipo de questão é lei dos cossenos? A gente observa que nessa questão, ele te deu mais lados do que ângulos. Ele te deu dois lados, um de 80, outro de 50, e um ângulo ali de 60 graus. Então, eu tenho dois lados e um ângulo, e quero descobrir um terceiro lado. Beleza? Então, aqui, já sabe. Opa, aqui está se tratando de quem? Lei dos cossenos. Professor, outra dúvida que eu fiquei é saber daquela forma quem é o lado que a gente vai iniciar, que é o que está antes da igualdade. O que está antes da igualdade é quem? Aquele lado que é oposto ao ângulo lá da questão. Que no caso que não vamos começar com o lado, chamei de X. Está oposto ao ângulo de 60 graus.
Beleza? Olha aí como é que fica. Como a Érica estava colocando aí. Fica x ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80. Ah, professor, esse cosseno de 60, como é que eu sei? Ah, por isso que eu falei. Não adianta. Esse tipo de questão, se tu não sabe a tabela. Continuando, como é que fica? 50 ao quadrado dá 2.500. 80 ao quadrado dá o quê? 6.400. Aí fica 2 vezes 50 vezes 80, que fica 100 vezes 80, vezes o cosseno de 60. Beleza? Continuando. 2.500 mais 6.400 dá quanto? 8.900. Menos 8.000 vezes o cosseno de 60. Agora bora para a tabelinha, né? Cosseno de 60, troquei aqui por quem? Por 1/2. Aí vai ficar 8.000 vezes 1/2, que é 8.000 dividido por 2. Que fica 8.900 menos 8.000 dividido por 2. 8.900 menos 4.000. Fica quanto? 4.900. Beleza? Professor, mas quanto é que vai ser o valorzinho do x? O x é a raiz quadrada de, todos nós sabemos, né? Esse 2 aqui, ó, ele vai para o outro lado em forma de quê? Em forma de raiz quadrada. Por isso que fica x igual a raiz quadrada de 4.900. Quanto é que dá o valorzinho do x aí? X é igual a 70 metros. Muito bem, Érica. Exatamente. Eu posso usar isso aí também. Beleza? Aqui eu apliquei, usei a lei dos cossenos nessa questão. Beleza? Segundo exemplo aqui, ó. O que é que diz? 2 navios, A e B, eles estão ancorados nas proximidades de um cais. De um ponto C do cais, observa 2 navios. Esse ângulo ACB vale 60 graus. CA é igual a 5 km e CB é igual a 8 km. Calcule a distância entre os dois navios. Olha aí, ele quer saber a distância de A até B. Eu vou chamar ele de X. Beleza? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para o segundo exemplo.
Bora lá, né? Olha aí, Érica. Exatamente, né? Isso daí. Primeiro, nós temos que começar, como eu já disse, pelo lado que é oposto ao ângulo lá da questão. Ah, professor, mas eu vou começar por onde? Eu vou ter que começar aqui, ó. Por quem? Bora formar esse triângulo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, A, ligando esses pontos. Beleza? Esse ângulo ACB, que é este daqui, vale 60 graus. A questão diz que CA é 5 km, né? 5 km. E o CB vale 8 km. E eu quero saber esse xzinho. Ah, tanto faz, né? A gente vai começar com ele. Por quê? É o lado que é oposto ao ângulo da questão. Que fica x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de 60. Fica x ao quadrado é igual a 25 mais 64. Não é isso, Érica? E aqui fica 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8 dá 80. Vezes cosseno de 60, já mostramos aí que é 1/2. Fica x ao quadrado é igual a 89 menos 80 dividido por 2, dá 40. Fica x é igual a raiz quadrada de 49. O x é igual a 7 km. Beleza? Olha que questãozinha interessante. E esse tipo de conteúdo, ele sempre vem caindo nos vestibulares. Como eu já disse, qual é um dos maiores erros dos alunos, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer com vocês? É querer usar o quê? Teorema de Pitágoras. O aluno, não é que ele vê um triângulo quer usar o teorema de Pitágoras. Meu filho, pelo amor de Deus. Eu só posso usar, olha aqui, ó, foca em mim, eu só posso usar o teorema de Pitágoras se meu triângulo for retângulo. É, exatamente, né? Eu só posso fazer isso. Teorema de Pitágoras, se meu triângulo for retângulo. Professor, se ele não for retângulo, pois aí que você não deve fazer o teorema de Pitágoras. Para isso que existem outras leis, como essas duas que nós já falamos. Semana passada, a lei do seno. Estamos falando aqui, aprofundando sobre a lei dos cosseno. E na hora que tu vê a questão, Érica, essa questão da anotação do A, do B e do C, ela não interfere em nada. O que é que eu quero que vocês gravem, que vocês levem lá para a nossa provinha, está bem pertinho aí, em novembro. O lado que você vai iniciar. Pessoal, quem é o lado que eu vou iniciar? É o que está antes da igualdade. É o que está à esquerda da igualdade. Que pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, tanto faz. Olha aqui para a questão. Eu vou começar com quem aqui na questão? Olha aqui, foca em mim. Onde é que eu vou começar aqui? Vou começar com o X. Por que eu vou começar com o X, professor? Com o lado que a gente quer descobrir. Por quê? Porque é o lado que está oposto ao ângulo da questão. Os outros dois ali, tanto faz eu chamar o 5 de B ou o CC8, tanto faz. O importante é saber qual lado que você vai iniciar. Beleza? Show de bola? Vamos embora aí para o próximo exemplo. Terceiro aqui, ó. Numa pequena cidade, a igreja, ela fica distante da escola 100 metros. E a escola fica distante da praça 150 metros. Como está representado na figura abaixo. Qual é a distância aproximada que separa a igreja da praça?
Olha aqui, ó. Use raiz de 7 valendo 2,64. Como vocês podem ver aí na figura, né? Nós temos a igreja, a escola, a praça, né? E esse ângulozinho aí de 60 graus. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para esse terceiro exemplo. Bora lá, né? Minha amiga Érica aí da minha cidade, quase minha cidade, né? O apreço que eu tenho pro Juazeiro aí é o mesmo que eu tenho pro Castelo do Piauí. Então bora botar as informações, né? O que é que nós temos aqui, né? Nós temos que usar o quê? Foi a questão nos deu aqui. Da escola, da igreja até a escola, são 100 metros. E da escola para a praça é 150. Beleza? Vamos embora botar. Aqui são 100 metros, né, Érica? E aqui são 150 metros. E a gente quer descobrir, ó, esse lado que eu vou chamar de X. Aí, como a Érica já comentou aí também, minha dúvida é saber qual lado que eu vou começar. Sempre você vai começar com o lado que é oposto ao ângulo da questão. Que no caso, vamos começar com X. Ah, os alunos têm aquele não. O professor sempre começa com X? Não. Não é sempre começar com X. Depende da questão. Aí vai ficar como aqui, ó. X ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 150 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno de 60. Continuando aí, Érica, quanto é que dá? Aqui fica x ao quadrado é igual a 10.000, né? Mais 22.500 menos, bora lá. Aqui dá 200 vezes quanto? 200
vezes 150. Dá 30 mil, né? 30 mil. Vezes 1/2. Professor, de onde é esse 1/2? Cosseno de 60. Somando 22.500 mais 10 mil, dá quanto? X ao quadrado é igual a 32.500. Menos os 15 mil. O x ao quadrado é igual a 17.500. Quanto é que vale o x? É a raiz quadrada de 17.500. Agora, observa que a questão me deu uma informação ali, né? Que com certeza nós vamos precisar. Só que informação foi essa? Ele me deu para a gente usar o raiz de quanto? O raiz de 7, não foi? O raiz de 7 valendo quanto? O raiz de 7 valendo 2,64. Sei o que é que nós vamos fazer agora aqui. Agora nós temos que fatorar. Beleza? Então vamos embora aqui decompor esse número aqui. Bora decompor aqui. Decompor. Fica 17.500. Bora lá. Por 2. Por 2, né? Dividindo aqui por 2 dá quanto? 8.750. Por 2. 4.375. Beleza? Agora por 5 aí, né? Por 5 dá quanto? 875. Por 5 de novo. 175. Exatamente, né? Poderia também fazer, né? Érica, muito boa essa observação. Por 5 de novo. Fica 35. Por 5, que dá 7. E por 7, que dá 1. Beleza, né? Bora colocar agora aqui dentro da raiz quadrada. Fica x é igual. Bora colocar aqui, ó. Fica 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 4 vezes 7. Beleza? Bora começar a tirar da raiz. Quem está fora da raiz aqui, ó? Raiz de 4 aqui, que é 2. Fora da raiz vai ficar 5 ao quadrado vezes 2,64. Professor, esse 2,64 de onde é? A questão me deu. Que é 50 raiz de 7. Não é verdade? Vou até botar aqui dentro da raiz. Estava lá no começo da questão. Vamos botar aqui depois de tirar da raiz. Que vai ficar 50 vezes raiz de 7. E a questão me deu esse raiz de 7, Érica. Quanto é que está valendo esse raiz de 7? 2,64, não é isso? Então, bora multiplicar. 50 vezes 2,64. Multiplicando aí, 50 vezes 2,64, que dá 132 metros aproximadamente. Beleza? Porque raiz de 7, né? Não é uma raiz exata.
Então, a questão tinha que lembrar da parte também de fatoração, né? Decomposição, para a gente poder terminar a questão. Bora lá, né? Gente, na lei de cosseno, tem outro detalhe que eu quero falar com vocês. Como eu já disse, o lado que a gente vai iniciar, não vou cansar de falar isso para vocês, porque vocês vão... rapaz, ainda bem que... Olha, na hora que eu vejo uma questão desse tipo, o aluno... Eu tenho vários alunos, professor, parece que eu estava vendo você na prova. Tem as questões do vestibular, parece que eu vi você cantando, falando aquela questão. Pareceu uma cantiga para mim. Agora, tem uns ângulos aqui que os alunos, eles dizem, professor, esses ângulos eu não sei, não sabia. Agora vocês vão lembrar, né? Ano passado vocês viram isso aí também. Ou não vão esquecer dessa dica que eu vou dar para vocês. Que são esses ângulos que estão o quê? Chamado ângulos obtusos, Érica. Que são esses ângulos entre quem? Entre 90 e 180 graus. Esses ângulos que estão dentro desse intervalo, que eles estão, na verdade, em qual quadrante? Eles estão no segundo quadrante. E os ângulos que estão no segundo quadrante, qual a bagagem que você deve ter? Lá no cosseno, os ângulos do segundo quadrante, eles são o quê? Negativo. Então, professor, mas como é que eu vou descobrir quem é o valor daquele cosseno? Por exemplo, eu tenho um cosseno de 120 graus. Ó, exatamente, lá na classificação, né, de ângulos, agudo, obtuso. Então, esses ângulos obtusos, que também aparecem nas questões dos vestibulares, tem algumas questões, onde a pessoa que criou, ele fala, sabendo que o cosseno de 120 é tanto, mas você tem a obrigação de saber. Então, nós temos 3 ângulos que são muito comuns nesse tipo de questão. São os ângulos de 120 graus, o de 135 graus e o de 150 graus. Esses 3 ângulos são os mais comuns nesse tipo de questão envolvendo a lei de cosseno. Agora, quando ele te der algum ângulo, por exemplo, que eu também já vi, tem um ângulo de 110 graus. Professor, mas 110 graus, como é que eu vou saber? Aí ele te dá alguma informação lá na questão. Mas os outros, tem como eu descobrir. Por exemplo, professor, quanto é que é o ângulo, o cosseno de 120? Você pega 180 menos 120, 60. Lembra da simetria, lá na circunferência trigonométrica. Nós vamos revisar isso aqui também. Circunferência trigonométrica. Vamos falar dos ângulos simétricos, arcos simétricos. Vamos descobrir ângulos que são grandes, né, que a gente fala, dá mais de uma volta na circunferência. Vamos relembrar tudo isso aí também com vocês. E o cosseno de 120 é o mesmo de 60, só porque o sinal é negativo. O cosseno de 135 é igual ao de 45, só porque o sinal é negativo. E o cosseno de 150 é igual ao de 30, só porque o sinal é negativo. Então, é essa bagagem que eu quero que vocês saibam. Quando a gente estava falando sobre função seno, função cosseno, o aluno, gente, é automático. Falou dessa parte de trigonometria, quadrante, do primeiro ao quarto. Quem é positivo e quem é negativo? Você tem que saber aqui também. No segundo quadrante são os ângulos que estão o quê? Entre 90 e 180. Lá no cosseno é negativo, lá no seno é positivo, lá na tangente é negativo também. Então é isso que tem que saber. Beleza? E bora lá. E essa aqui, meu amigo, não adianta. Como é que tu vai saber um cosseno de 120 se tu não sabe de 60? Se depende dele. É simétrico a ele. Então, isso aqui é essencial para a gente resolver as questões. Beleza? Bora lá. Olha aqui uma questão. Diz assim, a caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz
na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A. Como vocês podem observar, o trajeto aqui da figura. Ele vai do A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A de novo. Beleza? Ele me deu esse raiz de 3, né? Aproximadamente 1,7. Ele quer saber quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto. Na verdade, ele só perguntou com outras palavras. Ele quer saber o perímetro dessa figura, né? Aí do A para o B, do B para o C, e depois retorna para o A, é o perímetro. Só que para a gente descobrir o perímetro, eu preciso do terceiro lado, que no caso aqui é o lado BC. E eu vou começar com ele, porque ele está oposto ao ângulo lá da questão. Beleza? Então eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para esse exemplo. Bora lá, né? Então a Erika aí começando certinho aí, né? Show de bola, show de bola. Bora lá. Temos aqui as alternativas, né? Você vai encontrar o valorzinho desse x e depois vai somar esses 3 valores. E aí? Olha aí como é que ficou, Erika. 0,8 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 0,8 vezes 1, vezes o cosseno de 150. Beleza? Aí fica, olha o pulo do gato. O cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30, só porque é negativo. Muito bem sua observação, Érica, bem atento nessa questão do sinal. Bem ligado na questão do sinal, porque a maioria dos alunos o quê? Esquece. Então, na hora que o ângulo for obtuso, é só diminuir de 180 e o sinal vai ser negativo. Isso no cosseno, viu? Não esqueça esse detalhe.
Então vamos lá, né? Aqui fica, ó, 0,64, né, Érica? Mais 1, porque 1 ao quadrado dá 1, menos o produto deles dá 1,6, vezes, olha aqui, menos a raiz de 3 sobre 2. Continuando, fica 1,64, mais, por que virou mais? Porque menos com menos é mais, vezes vou ter agora aqui uma interação aqui no estúdio com outros polos aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente continua com a resolução aqui da nossa questão. Vamos fazer a nossa interação aqui com outros estúdios. A gente me lembra o nome de vocês? É o Simbine, é o Simbine. Oi! Oi, gente! Boa tarde! Pavo Sul! Ai, tô sorrindo. Tudo bem? Dá um tchauzinho aí pra gente. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Nós estamos aqui direto dos estúdios do Canal Educação. Eu sei que vocês estão assistindo às aulas. Que prazer! Estamos recebendo visita de outro continente, pessoal. Nós estamos recebendo a delegação de Moçambique da África aqui no Piauí. Eles vieram conhecer o Canal Educação. Aqui toda a delegação do Ministério da Educação de Moçambique. De maneira que é uma alegria poder ver vocês para eles, né? Tudo bem? Dá um oi assim, ó, dá um legal. Estão felizes? Cadê o diretor da escola? Tem um. Aí sim, a imagem está maior. Ô, diretor! Boa tarde, querido! Tudo bem? Professor Marcos, muito boa tarde, uma alegria. Estamos tomando aí 3 minutinhos dessa aulinha. É do professor Flávio? Está ali no outro estúdio, no estúdio 3, é só para mostrar como acontece a interação. O professor Henry está lá no estúdio está transmitindo a aula e essa interação está acontecendo lá também. Então, é só para dizer uma boa tarde para vocês, terceira série, vão fazer o Enem, muito boa sorte, continuem fixados aí, se preparando. Professor, tenha uma semana abençoada, e a gente está recebendo essa delegação, eu vou passar aqui
para um dos diretores que está aqui nessa delegação de Moçambique. A gente está recebendo com muita alegria. Eles vão passar a semana toda aqui. Vão conhecer alguns pontos, de maneira que eu vou passar para você conversar um pouquinho com o time e dar um alô aí. Alô, pessoal aí. Aqui somos de Moçambique. Manuel Simbini, diretor-geral da instituição que faz ensino à distância também lá em Moçambique. É uma grande satisfação para nós estarmos aqui a interagir convosco. Esperamos passar por aí, mas por enquanto ainda estamos aqui conhecendo o estúdio. Estão aqui os colegas que vêm de Moçambique. Somos uma equipe de 6. Estamos aqui para trocar experiência, aprender do canal de educação, como fazem educação com mediação tecnológica. Um abraço a todos vocês aí. Boa aula, não vamos roubar mais tempo ao professor e a vocês também. Esse tempo é muito precioso. E muito obrigado por terem interrompido um pouquinho a vossa aula para a nossa saudação. Estamos juntos. Um abraço. Ele tem a capacidade também de fazer o diálogo por microfone. Bora lá, né, meus queridos? Vamos aqui retornar, né? Mandar um abraço aí pra galera aí que estava aqui nos visitando, né? Então, gente, a gente parou aqui. Bora finalizar aqui essa questão. Aí fica, nós podemos simplificar, né, Fernanda? Aí como é que ficou aqui? 1,64 mais 0,8 vezes 1,7. Que aqui, ó, eu posso simplificar, por isso aqui ficou 0,8. Beleza? Multiplicando 0,8 vezes 1,7 dá 1,36. E somando esses dois resultados, fica x ao quadrado igual a 3. Quanto é que é a raiz de 3? A questão quer que tu use valendo quanto? 1,7. Só que a gente precisa encontrar o quê? O perímetro, né? Beleza? Aí nós tínhamos que fazer o quê? Somar tudo. Se tu somar aqui, ó, 1,7 mais 0,8 mais 1, vai ficar o quê? 1,7 mais 1,8. A pessoa percorreu 3,5 km. Não é verdade? Foi o percurso dela aí. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. A prefeitura de uma cidade está estudando a viabilidade de construir uma terceira passarela sobre a rodovia, ligando os bairros A e B diretamente, a partir das passarelas já construídas. Olha aí. A e B, né? Beleza. Olha aí como vocês podem ver na figura. O acesso atual é feito pelas passarelas 1 e 2, que ligam os bairros A e B, respectivamente, ao ponto P. Medições feitas pela empresa contratada mostram que as passarelas 1 e 2 medem 130 e 220 metros. E o ângulo formado por essas passarelas é de 60 graus. Se o projeto for aprovado, quantos metros de extensão terá a passarela que ligará diretamente os dois bairros? Admita que as extremidades A, P e B estejam na mesma altura em relação ao solo. Beleza? Então ele quer saber o valor daquela futura passarela ali, né? Agora vamos montar a nossa questão, né?
Vamos matar. Ele diz aí, ó, a passarela 1, ela vale quanto aí? 130 metros. A passarela 2, ela vale 220 metros. O ângulozinho aqui entre elas, né, Érica, é de 60 graus. E ele quer saber o valorzinho dessa passarela aqui. Beleza? Aí, que é a montagem da nossa questão, que fica x ou z ao quadrado, né, é igual a (130 ao quadrado) mais 220 ao quadrado, menos 2 vezes 130 vezes 220 vezes o cosseno de 60. Somando, dá 65.300 menos 28.600. Aqui, cosseno de 60 normal, né? Que fica 36.700. Quem é o valorzinho aí do Z? É a raiz quadrada de 36.700. E o que é isso? É 100 vezes 367, que é a mesma coisa que 10 raiz de 367. Beleza? Metros. Olha aqui. Vamos aqui fazer uma questãozinha aqui do Enem, envolvendo essa parte aqui da trigonometria. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente. Olha como é que dá essa luminosidade. É K vezes o seno do ângulo X. E K é uma constante, e supondo de que está entre 0 e 90 graus. Beleza? Olha aí a figura. Quando o X for igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Beleza? Qual percentual? Aí tem que lembrar de um detalhe aqui. Primeiro, o valor máximo é quando o X for igual a 90. Por quê? O seno de 90 é 1. Beleza? Isso que é o máximo. Que fica como? K vezes o seno de X. Que é o K vezes o seno de 90. Seno de 90 é 1. Fica K vezes 1, que é K. Beleza. Esse é o valor máximo que pode assumir essa função aí. K, na verdade. Agora, a questão quer saber quando o X for igual a quanto? Quando o X for igual a 30 graus. Quer saber quando que vai reduzir a intensidade dessa luminosidade. Tem também, né? Usando logo direto também, né, Érica? Que fica K vezes o seno de 30. Quanto é que é o seno de 30? 1/2. Beleza? Que é a mesma coisa, multiplicando, é K sobre 2. Beleza, Érica? Se o máximo é K, e quando for igual a 30 graus, dá K sobre 2, isso aqui foi reduzido para quem? A metade. Ele reduziu a metade. Era K, e agora ficou K sobre 2. Então, reduziu o quê? 50%. Beleza? Foi isso que foi reduzido aí a luminosidade. Então, gente, nós aí falamos muito, né, questãozinha do Enem de 2017, sobre essa parte aí da trigonometria, lei dos cossenos mais especificamente. E a dica que eu quero que vocês guardem para vocês aí. Qual é? Quando a gente fala sobre a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, quando é que eu vou usar? É quando eu tiver mais lados do que ângulos.
Uso a lei do cosseno. Professor, e a lei do seno? É quando tu tiver mais ângulos do que lados. Beleza? E não adianta eu estar falando sobre essas leis se você ainda não aprendeu a tabela dos ângulos notáveis. Que são aqueles ângulos de 30, 45, 60. Olha aqui nessa questão aqui do Enem. Então, tinha que saber o seno de 30. Professor, mas a questão não me deu. Porque você tem a obrigação de saber. Na verdade, nós temos obrigação de saber. E aqueles ângulos que são obtusos, como os ângulos... Show de bola, Érico. Muito bem. Tenho certeza que você está com ela aí afiada. Aqueles ângulos obtusos, 120, 135, 150, nós resolvemos ele, o cosseno, o seno, a tangente e outras relações também trigonométricas, usando o quê? A simetria. Nós vamos aprofundar bem na próxima semana na parte da circunferência trigonométrica. Qual que é o eixo do seno, qual que é o eixo do cosseno, os ângulos lá que são simétricos, ângulos que der mais de uma volta a minha circunferência trigonométrica. Um ângulo de 1.800 graus. Quanto é o cosseno de 1.800? Quanto é que é o seno de 1.800? Vamos aprender a resolver isso aí. Vamos relembrar, na verdade, né? Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês aprenderam isso aí ano passado. Mas quem não viu, vocês vão aprender e nunca mais vão esquecer. Vai falar de trigonometria, na hora que falar em circunferência trigonométrica, pronto, você está altamente afiado, altamente preparado. Gente, essa parte aqui da matemática, da trigonometria, quando é cobrada lá no Enem, é uma parte que te exige um pouco mais. As questões são um pouco mais complexas. Às vezes tem questões que têm figura. E as questões que não têm figura, geralmente, ela tem um grau de complexidade maior. Não é sempre. Por quê? Tu tem que imaginar a figura, algum ângulo que ele te der na questão, para tu poder resolver. Porque senão não vai. Beleza? Então, aguardo aí todos vocês aí próxima semana. Obrigado aí pela participação. Galera de Pimenteiras, Uruçuí, Jacobina do Piauí. Beleza? Minha amiga Érica aí de Juazeiro do Piauí. Um forte abraço. Tenha uma excelente tarde. E até a próxima semana, se Deus quiser.